Olá, mercado óptico, tudo bom com vocês? É legal pra caramba estar de novo aqui podendo conversar com vocês, bater esse papo. E esse papo é uma entrega do que eu prometi para vocês. Quem assistiu a palestra para o mercado óptico, para o Sindióticas lá em Porto Alegre, vocês lembram que eu falei para vocês mandarem as suas dúvidas, comentarem, mencionarem o que deu certo, o que não deu certo e o que está acontecendo no dia a dia de vocês, que eu ia construir ideias e ia devolver para vocês toda essa informação. Foi bem legal, tenho recebido muitas dicas, muitas informações, muitas dúvidas, muitos questionamentos e vejo que deu certo. Foi legal plantar a sementinha de que nós podemos colocar marketing estratégico, marketing de vendas e o marketing moderno, atual, que envolve o conceito do consumidor como um todo, o comportamento de compra, os hábitos de consumo que ele tem no dia a dia, no século 21. Então eu estou construindo agora com vocês a devolutiva dessa informação toda, fazer um remake da palestra, mas já colocando as dúvidas de vocês. Então é como se vocês tivessem feito as perguntas para mim lá na palestra e eu agora estou devolvendo a palestra para vocês já com as dúvidas que vocês têm. Então a gente bateu aquele papo, eu conversei com vocês. Também estou conversando com talvez pessoas que não tenham assistido a palestra. São bem-vindos, bem-vindos ao time, bem-vindos ao grupo. Também postem o material de vocês, coloquem as dúvidas, escrevam pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo Facebook, por onde vocês me encontrarem. São bem-vindos a comentar, discutir e pedir as dicas necessárias, esclarecer dúvidas, que eu tenho o maior prazer de fazer isso. Bem-vindos à nave aí de marketing dentro da ótica. Então eu contei para vocês que eu tenho trabalhado há muitos anos no mercado óptico, sempre na área de vendas, na área comercial, na área estratégica, desenvolvendo o varejo óptico das mais diversas formas e implementando maneiras de trabalhar, metodologias, ou seja, formas de fazer com que o consumidor entenda que o óculos é algo bom, é algo importante para ele e que ele não pode fugir da questão de preço quando ele tem um produto de valor. O problema é que ele não enxerga valor e nós precisamos construir essa metodologia. Então, a partir dos meus estudos, da minha carreira como profissional de gestão, de marketing e o meu vício praticamente em estudar marketing, estudar comportamento de consumo, estudar pessoas, foi inevitável trazer essa ideia, trazer a metodologia. Através da pesquisa que a gente fez no mercado, a Good Job construiu um conceito e mapeamos, através de pesquisa, quais são os fatores que o consumidor atual acaba não querendo comprar o óculos com a mesma vontade que ele compra um smartphone, ou um tênis, ou uma bolsa. A gente conseguiu mapear essas ideias e implementamos essas técnicas modernas de marketing estratégico, marketing de vendas, neuromarketing, que estuda a cabeça do consumidor, dentro do mercado de ótica, fazendo com que o mercado de ótica impulsione-se de uma forma mais estratégica, entendendo não tanto de lentes e um pouco mais de pessoas. Afinal de contas, a gente trabalha com pessoas, nós trabalhamos com gente e é impossível vender algo e vender algo por um valor considerável sem conhecer as pessoas como um todo, sem entender como elas se comportam, como elas querem comprar e de que forma elas querem construir a sua vida e como o óculos vai participar de tudo isso. Então o nosso plano nasceu daí, o programa Especialista em Ótica, que ele envolve tanto treinamento de equipes de venda como construção de consultoria nessa área estratégica para as empresas, para as óticas. E dentro desse conceito, dentro dessa metodologia, nós atingimos resultados muito bons até então. Poderia dizer até revolucionários, porque é muito rápido a mudança. Assim que a ótica absorve o conceito, absorve a ideia, a equipe de vendas começa a fazer funcionar, o resultado é imediato, é muito rápido. Então basta a gente ter um pouquinho de esforço, abrir um pouquinho a caixinha, abrir a mente e começar a pensar na venda de ótica como uma pessoa e não apenas como um produto ou como algo técnico. Precisamos entender esses consumidores de uma forma mais estratégica. Então eu conto para vocês aqui hoje um pouco do que é o Especialista em Ótica dentro de todo o seu programa de consultoria e de treinamento para profissionais de vendas em ótica. Bom, obviamente a gente tem dificuldade para vender para o cliente, a gente tem dificuldade para vender um óculos para o consumidor e a gente tem mais dificuldade ainda de vender algo com um valor superior.
E o valor superior significa o cliente perceber mais coisas do que ele deveria. Do que ele deveria não, talvez mais coisas do que ele vê ou do que o conceito, o senso comum geral de quem compra um óculos percebe. Não se percebe o valor em comprar um óculos, né? Então a gente precisa ter inicialmente, a empresa, a ótica, precisa ter alguns pontos muito bem definidos. Isso envolve marketing estratégico. Vou falar um pouquinho do marketing estratégico, é claro que é algo muito maior e muito mais amplo, impossível de falar em alguns minutos que eu vou conversar aqui com vocês, mas eu vou pontuar algumas coisas importantes. Primeira coisa, quem é o cliente da ótica? Quem é o cliente da sua ótica? Quem é a pessoa que vai comprar óculos de você? Eu sei, você vai dizer, Leonardo, todo mundo que entrar na minha loja eu vou vender. Eu quero que todo mundo entre na minha loja, eu quero que todas as pessoas. Eu não sei quem é o meu cliente, eu quero que sejam todos eles. Impossível. Seria muito bom se isso acontecesse de verdade. Mas no mercado competitivo de hoje, com a miscigenação de conceitos que há dentro das pessoas, os consumidores têm tribos diferentes e cada uma dessas tribos tem conceitos diferentes, tem prazeres diferentes, tem necessidades diferentes, tem formas de comprar diferentes. E você não vai conseguir agradar a todos. Você vai precisar selecionar um grupo destes para trabalhar de uma forma bem específica e criar identificação com eles. Você precisa oferecer o que essas pessoas estão querendo. Então, inicialmente, um ponto fundamental ter isso bem definido. Quem é o meu cliente e de que forma eu quero agradá-lo? Como eu vou atraí-lo? Como eu vou fazer a identificação com ele? Se eu não sei para quem eu vendo, eu não sei vender direito. Se eu não tenho afinidade com o consumidor que vai comprar de mim, eu não consigo fazer propostas de valor para ele. Se o meu cliente não consegue ver nada de legal na minha loja, eu não consigo vender para ele. Talvez você nem consiga atraí-lo, ou às vezes ele é atraído, entra na loja, mas não se sente bem ali dentro. Ele não se sente no habitat dele. Aquele não é o ambiente dele, porque você está fazendo um ambiente genérico para todos os grupos sociais, quando aquele cliente quer comprar em um lugar onde o grupo social dele está bem identificado. Cores, marcas de produtos, a forma como você se comunica, a forma como você faz a sua propaganda, até o lugar onde você faz a sua propaganda, a forma como ele é recebido, a forma como você decorou a loja, tudo isso envolve o conceito de centralizar os seus comandos, os seus gatilhos mentais no consumidor ideal. Então a primeira fase, vai a dica para o empresário, vai a dica para o gestor da loja, quem é o seu consumidor. Defina isso através de pesquisa, através de conceitos de marketing, através de análise social, de análise de comportamento do consumidor e de análise demográfica. Dessa forma você vai encontrar quem é o seu consumidor. O segundo passo importante para o gestor de ótica, para a ótica ficar alinhada com os negócios, é qual é a sua estratégia. Como você vai atrair esse consumidor? Ele está em algum lugar solto pela sua cidade, pelo seu bairro, pela sua região, e você precisa ligar as pontes, você precisa construir uma ponte até ele para que ele encontre o caminho de entrar na sua loja. Você precisa de uma estratégia para que isso aconteça, porque nesse caminho não está só você e o cliente. Nesse caminho estão os seus concorrentes, nesse caminho estão as oscilações de mercado, nesse caminho estão as mudanças de cenário, nesse caminho estão as dúvidas do consumidor. E você precisa construir uma estratégia para desviar dos pontos negativos e acertar os pontos positivos, para que você encontre o seu consumidor de uma forma estratégica. De que forma você vai encontrar o seu cliente no meio desse mapa? Você tem um mapa? É exatamente isso a estratégia. Você precisa construir um mapa para encontrar o seu cliente. Você precisa de um mapa para conhecer aonde estão os caminhos difíceis, aonde estão as pedras do seu caminho, aonde estão os espinhos do seu caminho. Esses espinhos são os pontos negativos, os pontos de ameaça que vão aparecer diante de você. Nessa busca, nessa jornada para encontrar o seu consumidor, existem vários momentos de dificuldades, mas também existem atalhos que são as oportunidades. E se você souber o caminho das oportunidades, chegará mais rápido e primeiro que o seu concorrente no seu consumidor. Mas para isso é necessário uma estratégia. A sua estratégia, por acaso, é torrar o preço para atrair o consumidor? Se essa não é a sua estratégia, você está vendendo errado. Você não deve vender preço baixo.
Se a sua estratégia não é essa, se você preza por um bom atendimento, se você preza por vender bons produtos, se você quer ser reconhecido pelo seu consumidor como a ótica que vende os melhores produtos, a ótica que me dá segurança de que eu vou ter um bom óculos, a ótica que me vende produtos originais, a ótica boa, é assim que você quer ser reconhecido? Então você não vai poder vender preço baixo. Porque ser um bom fornecedor de artigos óticos para o seu consumidor custa, gasta-se dinheiro para isso. E você não poderá vender barato. Assim você desvalorizará todo esse trabalho de alta qualidade que você tem. Então qual é a sua estratégia? É torrar preço ou é vender coisas boas? De repente o seu concorrente pode ter essa estratégia de torrar preços. Então não mude a sua, continue com o seu foco, continue com a sua estratégia e encontre os caminhos, os pontos de gatilhos positivos que agradam a tribo do seu cliente, do seu consumidor. O seu consumidor tem uma tribo, ele tem coisas importantes que ele não abre mão. Você só precisa descobrir quais são e implementar dentro da sua estratégia de negócios. Porque o seu cliente tem desejos e necessidades. Desejos e necessidades. O que nós vendemos quando vendemos um óculos para o consumidor? Quando o consumidor vai à sua loja comprar um óculos, ele vai comprar desejo ou ele vai comprar necessidade? Necessidade, né? Afinal, ele só está indo comprar o óculos porque ele precisa, do contrário ele não enxerga. Ele passou por momentos difíceis quando ele percebeu que não enxergava mais. Ele foi tentar olhar o ônibus vindo e não enxergou o letreiro, não conseguiu ler e perdeu o ônibus. Numa bela manhã ele acordou, foi tomar o seu café e ler o jornal e não conseguiu ler as letras que estavam dentro da coluna que ele tanto gosta de ler. Isso por si só já é depressivo, já é ruim, deixa chato o nosso dia. Como se não bastasse, ele precisa ir em um médico, em um oftalmologista, do qual normalmente ele não tem uma atenção a qual deveria, a qual ele merece, explicando qual é o seu problema, de que forma ele vai corrigir, falando que a sua receita significa miopia, significa hipermetropia, presbiopia e como isso acontece. Se ele for num optometrista, provavelmente ele vai ter essa informação de uma forma muito mais qualificada, porque o optometrista está mais ligado às lentes, ao funcionamento do óculos. O oftalmologista dificilmente conhece o funcionamento de lentes e tende a não explicar absolutamente nada. Então ele apenas sai de lá com uma receita e depois ele chega até a sua ótica, tendo que comprar alguma coisa que ele não quer, que ele não gostou e está num mau humor terrível. Você não vai conseguir vender um óculos de R$ 1.500 para ele, a não ser que você mude esse conceito na cabeça dele, que você entenda que a necessidade dele pode se transformar em um desejo, desde que você faça a conversão desse sentimento. Que ele comece a entender que o óculos não é apenas algo para botar no rosto e ele voltar a ler. É algo que vai mexer com a personalidade dele. É algo que vai mexer com o dia a dia dele. Ele vai poder até ficar mais bonito. Não prometa milagres, que às vezes não dá. Mas enfim, você pode trabalhar com estética. Sim, é possível. Hoje temos tantos recursos, tantos produtos, tantos materiais, tantas cores. É possível trabalhar com armações diversas que atenda a personalidade das pessoas, que atenda a tribo a qual o seu cliente pertence. Não adianta você vender para todo mundo, você não vai conseguir fazer um estoque para todas as tribos, para todas as pessoas. Você precisa ter definido quem é o seu consumidor, quem é a sua tribo, e aí você terá as armações adequadas que ele vai olhar e vai ver muitas a qual ele pode gostar. E dessa forma, gostar significa desejo. E quando você entra na esfera do desejo, sai da esfera da necessidade, começam-se a abrir as possibilidades mentais do seu consumidor comprar o óculos que ele mais gostou e não o óculos que ele precisa. Então esse é um mecanismo que você pode utilizar. Não funciona de uma hora para outra, é preciso treinamento, um passo a passo para que isso se construa dentro da cabeça do consumidor. Mas pratique, vai desenvolvendo e fique atento nos vídeos que a gente está construindo aqui. Eu vou publicar mais vídeos, com certeza vão vir mais dúvidas e eu vou construir mais vídeos como esse para publicar para vocês e vocês conseguirem implementar o que for possível no dia a dia aí, né? Mas a dica desse tópico é: construa desejos para que o seu cliente esqueça a necessidade do óculos. Quando isso acontece na cabeça dele, você consegue abrir oportunidades para vender produtos de maior valor. Ele tende a perceber mais valor quando ele tem desejo pela compra. Com necessidade, isso se reduz bastante. Agora, como construir desejos?
Você não vai conseguir pular de uma necessidade para um desejo, de uma hora para outra. Você vai conseguir transformar a necessidade em algo mais suave, pouco a pouco, até que ele perceba que ele tem mais necessidades do que ele achava que tinha. Até então ele só quer corrigir a receita dele. Esta é a necessidade básica de um consumidor de ótica quando chega até você. Corrigir a receita. Ponto. Agora, se você de repente criar a empatia, e aí entra a técnica do mapa da empatia, da qual muitas pessoas me mandaram perguntas sobre o que é o tal mapa da empatia, você encontra na internet. Eu vou colocar aqui um slide dele para vocês olharem esse mapa. É uma ferramenta bem simples de encontrar, você tem ela na internet, baixa no Google aí, mapa da empatia, que você encontra. E esse mapa da empatia, você começa a construir quem é o seu consumidor e o que ele pensa. Você se transporta para dentro da cabeça do seu consumidor e se imagina ele usando o óculos no dia a dia. Você precisa entender como ele funciona, como ele percebe as coisas, aonde ele frequenta, quais são os lugares que ele flutua com esse óculos, que tipo de meios sociais ele anda, né, para que você possa começar a conduzir a ideia do óculos na cabeça dele. Então, o mapa da empatia é a construção do você, ou seja, o eu, dentro do consumidor. Então, pense o consumidor, pense com a cabeça dele e se imagine usando o óculos nos lugares onde ele frequenta e fazendo as atividades que ele faz. Se ele trabalha, por exemplo, em um escritório com muitas lâmpadas, com muitas luzes, você consegue imaginar e até sentir o brilho das lâmpadas sobre o rosto dele. Ao final de um dia inteiro talvez incomode, talvez comece a arder, e ele também percebe isso, mas ele não vai lembrar, porque ele não sabe que tem essa necessidade. Aí entra a questão que nós mencionamos, que eu também recebi muitas perguntas, sobre o que é o tal do processo de construir necessidades a qual o cliente desconhece, a qual ele não sabe. Como é que a gente faz o consumidor enxergar novas necessidades, enxergar novos momentos a qual o seu óculos pode satisfazê-lo? Bom, a gente entrou aí numa técnica muito moderna, que ainda não é aplicada no Brasil, ela está começando a acontecer nos Estados Unidos, onde eu aprendi essa técnica. Ela é desenvolvida em 10 passos, que é o serendipitismo. Pesquisem também na internet, vocês vão encontrar muita informação sobre isso. Não vão encontrar o passo a passo construído, como você vai desenvolver isso no dia a dia com o consumidor, como é que você constrói esse movimento, mas você vai ter uma ideia de como ele funciona. Eu vou explicar um pouquinho. O serendipitismo, ele não é uma novidade em si, né? Ele é datado aí das primeiras experiências do século XVIII dentro da ciência. Trata-se de você, lembrando aí da ciência do século XVIII, a gente teve experimentos da qual cientistas tentavam encontrar outras coisas e por acaso encontraram outras, e outras coisas fantásticas, como por exemplo a penicilina. Ela foi desenvolvida dessa forma. O desenvolvedor da penicilina, ele saiu de férias, ele estava fazendo estudos sobre bactérias, estudava algumas bactérias no seu laboratório, o Fleming, o Dr. Fleming. Ele saiu de férias com a família e deixou o laboratório disponível para um amigo, para um colega, seguir com outros experimentos que esse amigo estava trabalhando. Mas enfim, o Fleming trabalhava com bactérias. E quando ele voltou das férias, ele foi ver as suas plaquetas lá onde estavam as bactérias armazenadas, e ele percebeu que as bactérias, por um descuido do colega dele, algumas normas de cuidados dentro de um laboratório de biomedicina, ele não tomou alguns cuidados, e isso fez com que as bactérias acabassem sendo contaminadas por um fungo. E ele percebeu que esse fungo matou todas essas bactérias. Então ele começou a trabalhar com esse fungo e desenvolveu então a penicilina, que hoje é usada aí como a base dos principais antibióticos para matar infecções, bactérias, etc. Ou seja, por acaso ele descobriu isso. Falando de coisas mais modernas, a gente pode falar do Viagra, por exemplo. O Viagra, ele foi construído, estudado para ser um remédio de tratamento para uma doença cardíaca. Quando se percebeu que ele não era eficaz para resolver o problema da doença cardíaca, porém ele dilatava alguns vasos sanguíneos, né? E foi feito um experimento com pessoas. E essas pessoas voltaram para os médicos: olha, minha doença do coração ela continua igual, mas em compensação a minha esposa está muito feliz.
né? Então os cientistas acabaram encontrando uma solução procurando outra coisa. Serendipitismo, você encontrou uma solução por acaso. Então o serendipitismo ele parte desse princípio, de que você está procurando algo e encontra um outro algo que resolve um outro problema. Ele vem de uma fábula, o nome serendipitismo, é um nome estranho, né? Não é uma doença, né? E nem um problema neurológico. O serendipitismo vem de uma fábula de um escritor alemão chamada Os Três Reis de Serendipity. Essa fábula conta uma história, a aventura de três reis que viajam pelo mundo e eles são super curiosos, eles procuram várias coisas, se metem em várias encrencas e eles sempre acabam encontrando algo diferente ou realizando algo diferente do que eles tinham planejado. E normalmente esse algo diferente acaba sendo muito melhor do que eles realmente queriam. Tem uma passagem da fábula que conta que eles tinham um mapa de um tesouro e eles começaram a procurar igual uns doidos, cavando buracos por todos os lugares, numa determinada região em busca desse tesouro. Bom, eles não encontraram tesouro nenhum, mas a safra do plantio daquela época, de tanto que eles mexeram a terra, ela foi a recorde e acabou trazendo mais riqueza para a região, para a cidade, do que eles encontrariam com o ouro que eles procuravam. Então, o serendipitismo vem dessa fábula, o nome dos três reis de Serendipity. Então, sempre que a gente dá um nome a algo inventado por acaso, ou desenvolvido, ou criado, descoberto por acaso, a gente chama de serendipitismo. A novidade é que isso começou a ser implementado e construído na área do marketing e na área do marketing de vendas, onde você cria a sensação no consumidor dele ter descoberto uma necessidade que ele não tinha e logo uma solução que ele achava que nem precisava. Nós já tivemos certamente essa experiência, eu acredito que você também, quando foi comprar alguma coisa simples, para resolver algo simples, e você encontrou um vendedor tão bem informado, que ele começou a falar para você de tantas coisas que aquele artigo ou que aquele produto podia fazer, que você parou para pensar, puxa, realmente eu preciso disso, eu não tinha parado para pensar, isso vai ser bom para mim, isso vai melhorar. Puxa, que legal essa ferramenta, eu vou gostar disso, isso vai ser bom para mim. Então é quando você tem a descoberta de algo que você não sabia que precisava e, obviamente, uma solução que você não precisava antes. Então isso é o serendipitismo aplicado à venda. E a gente também desenvolveu e criamos a metodologia para implementar isso dentro da ótica, dentro da venda de ótica. Criar serendipitismos no consumidor de ótica. O cliente vai entrar na sua loja buscando a readequação da sua receita, a correção da sua receita, como a necessidade básica, porém a construção dessas ferramentas em 10 passos, você constrói na cabeça do consumidor um monte de outras necessidades que ele não esperava que ele tinha. E porventura você traz várias outras soluções que ele também achou que não ia precisar. Então você acrescentou um monte de valor à sua oferta, ao seu produto, ao seu pacote de benefícios. E obviamente quando você tem mais valor, você tem a oportunidade de vender mais preço. Valor e preço. Olha a diferença desses dois itens que a gente às vezes confunde tanto. O valor e preço são coisas diferentes. O valor é a quantidade de coisas, de problemas, de necessidades ou até de desejos que a sua oferta vai resolver para esse cliente, vai satisfazer. Você consegue satisfazer quantas necessidades do seu consumidor com essa oferta de produto? Você consegue atender quantos desejos do seu consumidor com a oferta que você está propondo? Você já contabilizou isso? Você já falou para ele quais são os fatores que você vai melhorar no dia a dia dele com a oferta que você está fazendo? Se você não fez isso, ele não vai conseguir mensurar se o preço que você está cobrando é caro ou barato. Na verdade ele vai, Ele sempre vai achar caro, porque nós achamos sempre caro quando nós não percebemos o valor. Ou seja, eu percebo o valor zero e você me cobra R$1.000. Eu vou achar caro, porque o valor que eu estou vendo é zero. Então você precisa construir o valor na sua proposta para equilibrar preço e valor. Dessa forma o seu cliente vai achar o preço justo. E se você construir ainda mais valor na cabeça dele, você criar um serendipitismo muito estratégico, bem formatado, que a experiência vai lhe trazer isso, e a técnica, você talvez consiga até fazer ele achar o produto barato. E eu estou falando dos mesmos R$1.000. Por que R$1.000 antes era caro e depois ele passa a ser barato? Porque alguns clientes acham R$1.000 caro e outros clientes acham R$1.000 baratos. Porque às vezes você consegue vender óculos de R$1.000 e outras vezes não, justamente por isso.
O mesmo R$ 1.000 pode ser caro ou barato, depende da quantidade de valor que você mostrou para o seu consumidor. Ou seja, quantos problemas você solucionou para ele. Quantas formas de soluções estão presentes no seu pacote de benefícios. Essa é a grande questão. Construa valor para o seu consumidor, que o preço vai ficando de lado. Porque o preço, na cabeça do seu consumidor, não é apenas dinheiro. Preço é um conjunto de esforços que ele tem que entregar para você. Isso é preço. Não é só financeiro. Claro, o esforço financeiro talvez seja o mais visível e o mais importante. Com certeza até é o mais visível, mas não o mais importante. Porque você tem esforços de tempo que você precisa entregar. Ou seja, você tem que ficar um tempo esperando o óculos ficar pronto. Você precisa se deslocar de um lugar para outro e perder tempo para ir buscar o óculos. Se esse óculos não dá certo, você pode perder tempo para ter que trocá-lo outra vez e esperar que o laboratório refaça o óculos. Então o fator tempo é um esforço sim, que as pessoas prezam. As pessoas não querem perder e nem gastar tempo, tanto quanto o dinheiro. Então o fator tempo é fundamental para a sua estratégia. Você tem o fator de esforço físico, é outro esforço que o cliente precisa entregar para você também. O esforço físico faz com que o seu consumidor tenha que andar por várias quadras. Se o estacionamento para sua loja é longe demais, ele vai considerar o esforço físico para andar, subir uma lomba, subir uma ladeira, andar muito. De repente na chuva, no frio, no calor, ele vai pesar esse esforço físico que ele terá que fazer de deslocamento até a sua loja para comprar o óculos, para voltar e receber o óculos, para de repente trocar ou algum tipo de manutenção que ele precise no decorrer do tempo. Tudo isso ele vai pensar também. É outro esforço que ele precisa entregar, o esforço físico. E claro, o esforço psicológico é uma outra questão importante que o cliente pensa. Ninguém mais quer ganhar estresse. Ninguém mais precisa de estresse, nós já estamos cheios de estresse. O estresse é a doença do século, Todos nós temos uma quantidade já exorbitante de estresse. E ter estresse ao comprar alguma coisa, convenhamos, não dá, Então se você pensar que o seu consumidor relativiza o estresse com o preço, é um fator importante. Ele não gostaria de ter que se estressar ao comprar o seu produto. Ele não gostaria de ter que fazer uma troca, de ter que discutir com você, de ter que procurar o fabricante para assistência técnica, de ter que entrar em meios judiciais, talvez. Ele pensa em tudo isso e ele não quer que isso aconteça. Então, lembre, entender o seu consumidor na hora de cobrar o preço, não apenas o dinheiro, mas todo um conjunto de esforços que ele vai ter que fazer com você. E por fim, qual é a sua proposta de valor? De que forma você é diferente das outras lojas? De que forma o seu conjunto de produtos e serviços que você propôs para que o seu cliente compre soluciona realmente os problemas dele? Qual é a proposta de valor que a sua solução entrega? Olha, eu vou resolver isso, isso e isso para você. O que o seu consumidor espera? Ficou claro para ele que essa lente, essa armação, esse tratamento vai resolver essa e essa atividade durante o uso do óculos? Ou não? Você apenas explicou como funciona a lente? E como isso funciona para ele, na verdade? Talvez ele nem entenda como funciona a lente, porque é difícil entender isso. E mesmo que ele entenda, o mais importante para ele é saber como esse funcionamento todo da lente entra no dia a dia dele, entra na vida dele. Como isso vai fazer algum efeito para mim? Isso chama-se proposta de valor. Qual é a proposta de valor que você está entregando para o seu cliente? Qual é a proposta de valor que a sua ótica, enquanto empresa, fala que se propõe a fazer pelos clientes? Então existem aqui duas propostas de valor. A proposta de valor antes do cliente entrar, a qual ele se identifica. Bom, eu sei que nessa loja eu vou ter esse tipo de atendimento, eu vou ter esse tipo de produto, eu vou ter esse tipo de informação, porque a sua comunicação, a sua imagem passa isso para o consumidor. Você comunica a proposta de valor para ele. E um segundo momento, que é quando ele entra na ótica, trabalha a venda com você, você faz a proposta do produto e essa proposta de produto precisa ter uma proposta de valor. Qual é o valor que você está entregando para ele? Está claro para ele isso ou não? Se não está claro, ele vai falar do preço, porque é o que ele mais está vendo. Se ele não vê valor, ele vê preço.
É fundamental que você construa uma proposta de valor bastante sólida. Claro que isso é difícil, não é fácil fazer. Fazer com que um cliente goste de comprar algo que ele não entende é necessário muito treinamento, muita técnica, muito conhecimento, muita prática, experiência e realmente bater em cima da tecla, continuar se esforçando, se policiando para atender de uma forma diferente. Porque a gente tende a fazer as coisas que vêm dando certo, ou que pelo menos quebram um galho. E a gente tem a tendência de continuar fazendo a mesma forma de atendimento, um modelo genérico de atendimento, falando até frases repetidas iguais para todos os clientes, para todos os consumidores que entram na sua loja, como se todos eles tivessem os mesmos desejos e as mesmas necessidades. Oferecendo as mesmas lentes para todos os clientes, como se todos os clientes precisassem daqueles recursos daquela lente. Explicando como funciona uma lente como se todos os seus clientes fossem técnicos em ótica e entendessem de como funciona o índice de refração, as distorções laterais, os astigmatismos horizontais e etc. Então o seu consumidor tem dificuldades de entender e você precisa facilitar a vida dele. Use técnicas modernas para que você saiba o que o seu consumidor quer entender. E aí entra uma outra moderna técnica voltada para o marketing estratégico, chamada Design Thinking. O Design Thinking é a metodologia a qual nós mapeamos a forma como o cliente quer ouvir a argumentação, a forma como o cliente quer receber o produto, a forma como o cliente quer entender o produto, a forma como o cliente quer a embalagem do produto, o tempo que o cliente espera ser atendido. Isso chama-se Design Thinking, ou seja, nós invertemos as coisas e passamos a pensar o negócio de acordo com o que o cliente quer e não a forma como a ótica quer. Você não pode mais ter a sua forma de vender e a sua forma de atender. Você precisa fazer o atendimento e a venda, a explicação, a argumentação de acordo com o que o seu consumidor quer ouvir. Isso é Design Thinking. É uma espécie de cocriação. Você cria argumentos, você cria produtos, cria embalagens, cria slogans, cria campanhas, promoções, tudo baseado no lado inverso, no que o seu cliente quer e não no que você acha legal fazer ou dizer. Isso é Design Thinking. Você também não vai aprender isso rapidamente. É uma metodologia grande, comprida, moderna, e é necessário que você pesquise bastante, estude bastante. Por sinal, eu tenho feito isso muito e você precisa gostar do que faz para estudar o necessário. É preciso estudar muito, muito, e eu posso falar para vocês que os últimos anos da minha vida têm sido bem intensos assim, com relação a estudar, a aperfeiçoar, a conhecer, a desvendar a mente do consumidor e a buscar informações o tempo todo. Posso falar que invisto bastante, né? Invisto bem em conhecimento, em estudo, livros, cursos, tempo, esforços físicos, porque você fica às vezes dormindo pouco, esforços psicológicos e tudo mais. Ou seja, é preciso investir para que você consiga entender tudo isso que eu estou falando. É preciso que você estude, busque informação para realmente embasar e você mudar a forma de vender. Vender da forma como as pessoas no século XXI querem comprar, e não da mesma forma que nós vendíamos ou oferecíamos lá atrás. Está na hora de mudar e até já passou da hora. Precisamos colocar marketing, estratégias de marketing e vendas no dia a dia da ótica. É isso que eu quero fazer no mercado, é isso que eu tenho feito no mercado. É para isso que a gente está trabalhando a Good Job, é para isso que surgiu a metodologia especialista em ótica. Para treinar pessoas numa versão moderna de vendas e para ajudar óticas a desenvolverem estratégias com ideias modernas de marketing também. Bom, gente, nós construímos então uma metodologia baseada em quem é o cliente, o que ele quer e de que forma você pode se moldar a fazer isso. Falando assim é fácil, é simples, mas eu sei que não é. Eu sei que vocês ainda têm um monte de dúvidas, que vão vir várias ideias na cabeça de vocês. Testem alguma coisa, pratiquem alguma coisa e contem para mim. Conversem comigo, manda daí o que está acontecendo com vocês, manda as necessidades, manda o que não deu certo, manda o que deu certo, contem para mim o que está acontecendo, mandem informação daí que eu construo coisas e devolvo para vocês aí. Mas a gente tem que estar trocando essa informação. Falei para vocês lá na palestra
do sistema de economia do compartilhamento. A minha vertente acadêmica, a minha vertente profissional é da economia do compartilhamento, a economia girando através das pessoas trocando coisas. Então vamos trocar informações, vamos trocar modelos de fundamentação no seu dia a dia, da sua venda, que a gente vai crescer juntos e vamos colher frutos juntos. Eu estou aqui junto com vocês, o que vocês precisarem, me chama, tem os meus contatos, tem os meus canais, estou aberto ao que vocês precisarem. Me chamem, conversem comigo, que a gente vai devolvendo as coisas aí para vocês. Boa venda, bons negócios, bons testes e conversem com o consumidor de vocês. Ele quer falar e vocês precisam ouvir o que ele está dizendo. Um abraço para vocês, good job para todos, bom trabalho!